a noção de fração equivalente. Nós dizemos que duas frações são equivalentes quando elas representam a mesma quantidade de um determinado inteiro ou de mais de um inteiro, mas enfim, elas representam a mesma quantidade. Então, por exemplo, aqui nós temos um inteiro, eu dividi ele em 3 partes e tomei 2 dessas partes. Então, aqui pintadinho de cinza, eu tenho 2/3, 2 partes de um total de 3. Lembrando que esse número de baixo é a quantidade total que o meu inteiro foi dividido, e de cima as partes que eu estou considerando. Estou considerando 2 partes de um total de 3. Se eu quisesse considerar a parte que não foi pintada, é 1/3. Então, aqui embaixo também eu tenho o mesmo inteiro dividido também em 3 partes e pintei 2. Então, essa fração aqui é exatamente a de cima. Isso aqui que está embaixo é 2/3 também. Agora, o que ocorre se eu dividir cada uma dessas 3 partes ao meio? Então, vou pegar cada uma dessas 3 partes e vou dividir elas ao meio. Então, pronto, cada uma das minhas partes anteriores virou 2. Essa parte virou 2, essa daqui se transformou em 2, essa daqui também se transformou em 2. Então, o meu total de partes agora não é mais 3. Agora eu tenho 6 partes. Por que eu tenho 6? Claro, aqui dá para contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas se fosse muito eu poderia contar mais facilmente também, que é o seguinte, de uma maneira extremamente simples, que é a seguinte: você tem 3 partes, como cada uma foi transformada em 2, ao invés de 3, você tem 3 vezes 2. E eu tinha 2 partes pintadas. Como cada uma das partes pintadas também foi transformada em 2, ao invés de 2 partes, eu tenho 2 vezes 2. Conclusão: se você tem a fração 2/3 e você multiplica numerador e denominador por 2, por exemplo, você ainda tem uma fração que representa a mesma quantidade, só que agora eu tenho o total de partes é 6 e o total de partes pintada, que era 2, passou a ser 4. Então, as frações 2/3 e 4/6 representam a mesma quantidade. E veja que o que eu fiz aqui foi simplesmente dividir todas as partes anteriores em 2. Então, o total de partes, que era 3, passou a ser o dobro de 3, 3 vezes 2. O total de partes pintadas, com cada parte pintada, também foi transformado em 2. O total de partes pintadas, que era 2, passou a ser 2 vezes 2. Dobrou também. Se você dividisse, vamos fazer mais um experimento para acabar com isso. Se eu dividir agora cada uma das partes que eu tenho também em 3 partes agora. Então, cada partezinha dessa, cada uma dessas 6 partes, eu vou dividir em 3 partes agora. Então, eu vou dividir essa daqui em 3. Aí eu vou dividir essa outra também em 3. Essa daqui eu vou dividir em 3. A outra também, vou fazer isso com todas as partes. Claro, aqui não ficou bem bonitinho, não ficou todas iguais, mas a ideia é partes iguais. Né? Fiz assim na pressa, então não ficou legal. Mas a ideia é partes iguais. Então vamos lá. Eu tinha 6 partes antes disso. Como eu dividi cada uma das minhas 6 partes em 3, eu nem preciso contar quantas tem. Eu já sei que é 6 vezes 3. Porque se eu tinha 6 partes e cada uma das 6 partes eu dividi em 3, o meu total de partes agora é 6 vezes 3. Eu tinha 4 partes pintadas anteriormente. Mas como eu dividi todas as partes, cada uma delas, em 3, então as minhas partes pintadas também, cada uma delas foi transformada em 3. Portanto, se eu tinha 4 partes pintadas, o total de partes pintadas passou a ser 4 vezes 3. E, portanto, quando você multiplica uma determinada fração por 3 em cima e embaixo também, você obtém uma fração que ainda representa a mesma quantidade. Por quê? O inteiro ainda é o mesmo, eu só dividi em pedaços menores. E as partes pintadas eu não alterei, não pintei nenhuma e nem tirei uma parte pintada, continua a mesma. Então, essa fração ainda representa a mesma parte pintada. 4 vezes 3 é 12 e 6 vezes 3 é 18. Essa é uma maneira de justificar porque quando você multiplica numerador e denominador pelo mesmo número, você ainda obtém uma fração que representa a mesma quantidade. Você ainda obtém uma fração equivalente. Certo? Essa é uma... Claro, eu não provei para todos, mas aqui a ideia, o argumento pode ser estendido para qualquer número.